TDAH e pais separados. O que você acha sobre isso? Meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses, pelos relatos da minha mãe, e eu sou de uma geração do início dos anos 80, eu sou de 83, então eu passei minha infância até o final dos anos 80, adolescência até o final dos anos 90, e não tinha internet como tinha hoje, nem a divulgação e a difusão de informações como tem hoje. Porém, com relação aos pais serem separados, eu acredito sim que houve questões importantes que influenciaram negativamente, embora não seja culpa dos meus pais, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu acho que é melhor os pais se separarem do que realmente viverem num clima ruim ou viver em pé de guerra, algo que pode ser ainda mais nocivo para os filhos. Mas vou falar meu exemplo aqui. E o principal ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a diferença de pensamento, da linguagem entre os meus pais. Por exemplo, logo no começo, lá no prezinho, quando a minha mãe, já que ela tinha minha guarda, era chamada para as reuniões escolares, geralmente a minha mãe ia, e das poucas vezes, segundo relatos dela, que meu pai foi convocado para ir também, para dar um reforço, meu pai não reagiu tão bem. Por exemplo, a minha mãe já entendia que tinha alguma coisa esquisita comigo, que as reclamações eram um pouco demais, que eu tinha muitas dificuldades específicas, embora mesmo antes de eu ter o laudo, eu tive laudo aos 7 para 8 anos de idade, e desde os 6 eu já dava trabalho na escola, por exemplo. O meu pai sempre achou que, de repente, fosse culpa da minha mãe não estava sendo exigente o suficiente. É uma pressão pra caramba, né? Com esse negócio de você ser exigente com os filhos, principalmente filhos com TDAH. E ainda mais os pais que são jovens acreditam nisso, acreditam que falta, acreditam que eles estão pecando em alguma coisa na educação, e isso faz com que eles se sintam culpados e muitas vezes metam os pés pelas mãos, ou seja, acabam sendo mais agressivos, com maiores cobranças em cima da criança ou do adolescente, sendo que na verdade não é nada disso que tem que acontecer. Então, já no período pré-diagnóstico e pós-diagnóstico também, sempre houve essa divergência de pensamento. Eu acho que, sem botar um mérito aqui, quem tem razão? Minha mãe tinha razão ao me compreender, ou meu pai achava mesmo, tinha razão, achar que minha mãe deveria ser mais severa, mais dura, mais incisiva? Eu acho que é um grande depende, porque talvez se meu pai tivesse morado junto comigo, talvez se meus pais nunca tivessem se separado, primeiro, fosse mais fácil eles terem o mesmo entendimento, que eles estão no dia a dia, estão vivendo o dia a dia. Eu convivia com meu pai nos finais de semana, né? Às vezes, um final de semana por mês, nem sempre eu estava com ele, então era difícil ele ter a visão que a minha mãe tinha, né? Que era a pessoa que estava o tempo inteiro comigo, das dificuldades que eu tinha. Então vamos lá. Se for o caso de você ter, sei lá, separado do seu marido, da sua esposa, e você tem filhos de pais separados, né? É muito importante manter essa sincronia. Se o filho já faz um tratamento médico, psicológico, etc., é importante que os dois tenham acesso ao andamento do processo, que os dois procurem seguir a mesma linha de raciocínio, que os dois, por exemplo, façam um programa Meu TDAH, tá? Que inclusive você encontra aqui no link da descrição ou aqui no card, aqui na verdade. Enfim, aliás, eu não sei, vai aparecer um dos dois. Enfim, é importante que vocês estejam alinhados nos procedimentos, nas ferramentas e no modo de pensar, porque, por um lado, minha mãe estava certa em querer me poupar, minha mãe estava certa em querer que eu não sofresse, que eu fizesse o dever de casa com menos sofrimento. Porém, ela não me acompanhava tanto na hora da execução da tarefa escolar, por exemplo. Já se eu tivesse, de repente, os dois em casa, quem sabe o meu pai, por querer exigir um pouco mais de mim, também pudesse dar a contribuição dele no sentido de me ajudar na tarefa de casa, me acompanhar, sentar do meu lado para estudar. É a questão da severidade de você não deixar a criança fazer o que ela quer. Porque eu já falei aqui em vários vídeos, mas a gente não pode contar com essa autonomia da criança e adolescente com TDAH. Não adianta você falar assim, não, mas quando crescer ele melhora. Ele vai entender, quando ele repetir de ano, ele vai entender que deveria ter estudado mais. Isso é um masoquismo absurdo, porque a criança ela não tem esse entendimento, a adolescente também não. E além de serem pessoas imaturas, porque a criança e o adolescente são seres vivos imaturos, tem a questão do TDAH que piora a situação ainda, porque esse cérebro ele é naturalmente um pouco menos maduro que a média, e não apenas isso, é uma criança que está sofrendo todo tipo de pressão. É uma criança que chega na escola, o professor geralmente briga mais com ela já tem dificuldades com relação a relacionamentos, amizades, então é uma vida difícil, a vida do jovem com TDAH. Então assim,
Entendimento alinhado, eu acho que é importante. Ah, mas eu não falo com o traste do pai do meu filho de jeito nenhum. Vamos supor que vocês não têm uma boa convivência. Beleza, mas a outra pessoa que não mora com você não pode se eximir das responsabilidades de pai e de mãe. Tem que fazer pelo menos o acompanhamento. Vamos lá. A cada 5, 6 sessões com a terapeuta, o pai vai, depois a mãe vai. Mesmo que eles não se biquem, mesmo que eles não possam estar juntos no consultório, não tem como, os dois têm que estar alinhados, beleza? Outra questão fundamental é que ambos os pais devem se aproximar dos filhos. Geralmente o filho, mesmo que seja filho de pais separados ou não, ele assimila um determinado arquétipo com relação aos pais. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Geralmente ele marca uma pessoa como sendo a pessoa que domina a casa, o dominante, né, vamos dizer assim, o líder, a pessoa a qual ele teme, e a outra pessoa que seja um pouco mais benevolente, por exemplo. Então vamos supor que o pai seja mais bravo, de pouca conversa, não é não, etc. E aí o filho, naturalmente, por questões pessoais mesmo, de uma conclusão que ele chegou, ele respeita mais o pai, vamos dizer assim. E aí, só que o filho mora com a mãe, e a mãe não consegue fazer o menino estudar, não consegue fazer o menino, não é nem fazer estudar, né? Mas não consegue fazer com que ele persevere ao sentar e fazer as tarefas. Então é importante que, por exemplo, a mãe não fique sozinha nesse barco, já que o filho, entre aspas, não está respeitando a mãe, obedecendo a mãe, mas que o pai entenda a importância dele ligar e conversar com o filho e falar, ó, filho, eu quero que você faça, me diga qual a sua dificuldade, se precisar eu dou um jeito, eu vou até aí, a gente estuda junto fim de semana, enfim. É a participação conjunta, mesmo que distante geograficamente, entendeu? Então, esses são alguns pontos fundamentais que, por si só, já vão ajudar muito nesse manejo, nesse traquejo parental em filhos que têm os pais separados e que têm o TDAH. Se você quiser aprender mais dicas mais poderosas ainda acerca desse tema, não se esqueça de se inscrever no programa Meu TDAH, que é o curso direcionado aos pais com filhos TDAH. O link está aqui no card, o link está na descrição também. É o programa Meu TDAH, que é o curso para os pais. A gente tem módulos sobre pais separados, a gente tem módulos sobre manejo, sobre como conduzir nos deveres de casa, como conduzir na escola, como conduzir entre irmãos. Ou seja, você vai ter uma caixa de ferramentas na palma da sua mão para ajudar vocês nas principais dificuldades, beleza? Então é esse meu recado para hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.